Olá, voltamos novamente, com a nossa aula de número 3. E a gente vai voltar um pouco lá na aula 2, só para falar algo bem interessante sobre a questão dos tempos, espaços e materiais. Vamos lá. Olha, essa organização precisa assegurar a integridade da educação, as interações, as brincadeiras e o protagonismo infantil. Nesse sentido, o espaço deve ser considerado como o terceiro educador, o qual possa favorecer a execução do cotidiano infantil, possibilitando a realização de muitas atividades, A orientação é para que os espaços externos sejam arborizados e constituídos de elementos da natureza. Os internos devem considerar o clima, o local, e favorecer a circulação de ar natural, bem como a utilização da iluminação natural. Veja como é importante, não é? Não é somente pensar nesse tempo, pensar nos espaços, pensar no material, mas pensar em qual deles é o melhor, qual a melhor forma, qual o melhor momento, quais os materiais vai alcançar essa minha criança. E nessa organização eu preciso assegurar essa integridade, da educação. Eu tenho que assegurar também o protagonismo dessa minha criança dentro das brincadeiras, nas interações que eu vou propor através dos materiais, nesse espaço, nesse tempo. Por que eu estou falando desses três tópicos? Porque é importante que você, enquanto professor, saiba esse tempo, sobre esse espaço e esses materiais. Porque na hora da composição do seu plano de aula, que nós vamos falar agora há pouco, nós vamos falar sobre eles. E você vai saber qual o tempo que eu gasto, que o meu aluno precisa para estar executando uma proposta, uma certa proposta, uma brincadeira, um jogo, o tempo de interação que eles vão precisar, se é 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos. Então, tudo isso vai depender do que eu estou propondo para os meus alunos, no caso, para a minha criança. E se falando de jogo e brincadeiras, nós sabemos que existe tempo diferente, O tempo de um jogo não pode ser interrompido. Por quê? Porque o jogo tem começo, tem meio e tem fim. Eu não posso parar um jogo pelo meio, Então, assim, eu vou propor um tempo para brincadeiras, eu vou propor um jogo. No caso, ensino fundamental, os maiorzinhos, segundo período, lá por 5 aninhos. Então, eu vou pensar nesse tempo. Eu tenho 15 minutos. Vai dar para eu realizar esse jogo? Vai dar para todos os alunos participar e finalizar? Ou não vai? Se você achar que não dá tempo, então não proponha esse jogo. Por quê? Porque é interessante que eu inicie, mas também que eu conclua esse jogo. O jogo não dá para terminar pela metade, não, na próxima aula a gente continua. Não, tem que finalizar. E essa não finalização traz para a criança um certo desânimo, uma tristeza, principalmente quem estava ganhando, se for um jogo digamos, de jogo da velha, Aí um está ganhando, uma equipe está ganhando, a outra não. Quem está ganhando vai se estressar. Quem está perdendo até não, que ele pensa que na próxima oportunidade ele pode dar uma virada e ganhar. Agora, quem está ganhando vai ficar muito contrariado. Então, é interessante que eu pense nesse tempo para o jogo. E se tratando de brincadeiras não. Brincadeira é mais tranquilo. Eu estou brincando aqui, não tem uma certa finalização, Eu posso interromper ao meio, iniciou, olha, a gente já vai dar o sinal, vamos para dentro. Então, assim, eles vão se estressar de qualquer forma, vão, Porque crianças gostam muito de brincar, seja qual for a sua faixa etária, mas eles vão amar brincar, Então, nós vamos pensar nesse tempo, tá bom?
quando eu vou oferecer um jogo e quando eu vou oferecer uma brincadeira para as minhas crianças. E o espaço, gente, eu tenho que pensar nesse espaço como um terceiro educador. Eu vou pensar nos materiais, vou pensar onde que eu vou montar esse espaço, vou pensar nas cores, nos elementos, né? Porque ele vai falar por mim, principalmente na educação infantil, quando os bebês, aquelas crianças que não sabem ler, os maternaizinho ainda, né? E até mesmo no primeiro período que estão começando a fase silábica, né? Então, assim, eles precisam de uma clareza para esse espaço. E como fala aqui no nosso slide, na BNCC também vai falar sobre esse espaço como terceiro educador. E eu tenho que pensar aonde vai ser esse espaço, aonde eu vou construir esse espaço. Ele vai ser interno ou externo? Vai ser dentro da nossa sala de interação, vai ser no corredor, vai ser no refeitório, né? Aonde que eu vou montar esse espaço? Vai ser na biblioteca, no auditório, no caso das escolas de tempo integral, tem que pensar também, né? Então, tudo isso é interessante eu pensar. Pensar na iluminação, será se tiver aqui dentro da sala de aula, da biblioteca, está escuro, está claro demais, está incomodando essa luz, eu tenho que pensar também, se for na parte externa, está pegando sol, está muito sol, como é que está? Ou então está chuvoso, exemplo, quando está nessa época de mais chuva, né? Tenho que pensar aonde eu vou montar esse meu espaço, aonde vai ser o meu espaço. Pensar também na arborização, se vai estar muito quente, se vai estar muito frio, né? Pensar e sempre estar levando em consideração a buscar estar trabalhando na natureza, com contato na natureza, porque nós sabemos que a natureza ela traz uma tranquilidade, traz um refresco melhor, porque venta, tem os sons dos pássaros, dos animais, e você já pode ter uma outra linha de pensamento, né? As crianças podem te dar um outro norte para a sua aula. Dali já surgiu uma nova ideia de como trabalhar, de como propor um próximo trabalho, uma próxima proposta. Então é interessante pensar nesses elementos que eu vou aonde que eu vou usar, né, esses elementos da natureza, e também sempre considerar um clima, sempre considerar o clima, principalmente nós aqui na região norte, né, aqui em Palmas, principalmente, que é muito quente, tá pensando nas propostas que eu vou propor na parte da tarde, né? Será se vai ter sol, vai contribuir, se vai cansar, elas vão suar muito, né? Então, assim, é interessante pensar. E no próximo slide vai falar aqui sobre a sala de atividades, é onde também eu posso estar realizando, né, essa minha proposta, esse meu espaço no refeitório, nos parquinhos, nos jardins, nas hortas, brinquedotecas, sala de leitura, banheiros, halls de entrada, nos corredores, na cozinha, quando a gente faz muita receita, então é interessante estar escolhendo o ambiente certo, o espaço certo para estar aplicando, né, para estar realizando esse espaço, na sala do administrativo, sala dos professores e qualquer outro espaço da unidade deve ser preparados com cuidado e atenção, considerando que as especificidades de cada faixa etária. Ó, interessante para esse ponto. Eu vou pensar no espaço com carinho, vou pensar no tempo, sim, mas eu tenho que pensar qual é essa minha faixa etária, né? Qual a idade das minhas crianças? É do berçário? O berçário eu tenho que ter muito cuidado, porque não vou levar em lugares que tenha pedras para eles não porem na boca, galhos, não ter coisas que firam, que possa ferir, né, as crianças, machucar, então tem que ter cuidado.
tá bom? E também o importante é que todos os espaços sejam reconhecidos e apropriados pela criança. Olha, quando fala todos os espaços, é importante que as crianças conheçam todos os espaços da escola. Por isso que aqui acima eu coloquei cozinhas, administrativos, sala dos professores, corredores, sala de leitura. Por quê? Por mais que eu não vá realizar uma proposta na sala dos professores, do administrativo, ok, mas eu preciso levar essa minha criança para algum momento estar visitando, para algum momento estar passeando ali e conhecendo, sabendo onde fica cada sala, cada departamento, até para ela se localizar onde ela está, o ambiente que ela convive, onde é a sala da gestora, né? Tem diferença da sala dos professores, tem diferença dos banheiros, tem diferença da sala de aula, onde ele convive mais com a professora e os coleguinhas. Então, assim, é interessante nós estarmos pensando sobre isso. E voltando aqui no slide anterior, também vai falar sobre os materiais, né? E ainda falando dos espaços, eu trouxe para vocês aqui um espaço aqui, né? Eu não montei uma proposta fechada, tá bom? Não montei, mas eu trouxe alguns materiais, alguns elementos da natureza que vocês poderão estar usando para preparar esse plano de aula, porque agora nós estamos partindo já para essa estruturação do plano de aula. Eu vou passar para vocês, agora há pouco, daqui uns minutinhos, a estrutura do plano de aula, tá bom? E aí eu trouxe para vocês esse espaço. Nesse espaço, eu trouxe para vocês elementos da natureza, como eu já falei, trouxe esses coquinhos aqui, ó. Eu chamo de coquinho, não me recordo o nome certinho, né? Tem ele solto, também tem o cacho aqui, ó, como interessante. E é interessante, como nós estamos falando da cultura regional, isso aqui da nossa cultura regional do Tocantins, né? Então, esse galho aqui, esse cacho, na verdade, coco, foi meninas que ministraram em aulas práticas, tá bom? Na nossa instituição e deixaram lá para mim, né? E eu estou usando aqui como forma de apresentação para vocês desse elemento da natureza, que é importante. Eu trouxe para vocês também, como eu estava falando, o carvão, né? Carvão é algo que é bastante conhecido e se nós fôssemos falar com os indígenas, eles saberiam que é um carvão. Os quilombolas da mesma forma, aqueles que moram nos assentamentos, os ribeirinhos e até as crianças que moram aqui na cidade também conhecem o que é um carvão. E esse carvão, gente, além de ser algo da natureza, também eu posso usar como material riscante. Então, eu estou trazendo esses materiais aqui como um espaço, né, que eu posso estar montando o meu cantinho e também como elementos, como materiais que vocês poderão estar usando com as suas crianças no seu plano de aula, né? Então, eu trouxe o carvão, que eu posso usar como material riscante, como eu já falei. Eu posso estar entregando para as crianças riscarem, ó, riscarem na folha de papel, tá? E aqui eles vão perceber, ó, que a grossura dele, ele é áspero. Vão trabalhar a questão do tato, né? A questão como é que eu posso falar? Se ele é fino, se ele é grosso, se ele é áspero, né? Então, assim, eu vou estar trabalhando a questão me faltou, esqueci a palavrinha aqui, mas a questão do tato, né? Do contato, ele vai estar trabalhando. E também eu posso estar utilizando ele em outro momento para fazer tinta, levando pilão para a sala de aula, pilãozinho mesmo de cozinha, né? E tá dando para as crianças pilar, misturar com cola para estar fazendo tinta, para estar trabalhando, né? E posso usar também como material para riscar. É bem interessante. Isso está
dando para as crianças, desde do maternal 1 eu posso estar usando. Por quê? Porque eles vão ter contato com outros elementos riscantes. E é importante para que antes de que eu dê um lápis para eles, eu dei também materiais diferentes. Eu trouxe como forma de riscar, eu trouxe esse carvão, tá? Trouxe também o graveto, olha só. Trouxe gravetos. Esse já tem mais formato de lápis, né? Eu posso estar utilizando quebrar e montar as letrinhas, né, com os pedaços de gravetos. E também eu posso, gente, estar usando como fosse um pincel. Olha, eu posso estar mergulhando ele aqui na tinta e estar riscando também na folha A4. Eu posso estar dando para minha criança para ela colorir, para ela tentar fazer as letrinhas. E esse movimento de pince vai ajudar para que quando eu dê um lápis para ela, ela saiba manusear. E já facilita a questão da escrita. E uma coisa que eu quero falar para vocês, que é interessante também estar reforçando, que não se preocupe em dar lápis para a criança logo, trabalhando as letras. Por quê? Porque isso vai acontecer automaticamente. Não é assim da noite para o dia, é muito rápido. Mas eu preciso desenvolver essas habilidades com as minhas crianças, tá bom? Eu trouxe o gravetos, aqui trouxe outros, trouxe uns finos, esses mais grossos. Aí você também pode trabalhar a espessura, o liso. É interessante, as crianças estão pegando, estão sentindo, tá bom? E usar como pincel também. E eu trouxe como material riscante, além do carvão, que eu já mostrei para vocês, o gravetos, né? E eu trouxe para vocês também, olha só, prendedor de roupas. Todo mundo tem prendedor de roupa em casa. Gravetos, todos, se não tiver em casa, mas se sair na pracinha, sair próximo da sua casa, vai encontrar um galho seco e vai utilizar, né? E algodão, trouxe o algodão também. Nesse algodão, e juntamente com o prendedor de roupa, você vai colocar aqui, né, prender, e vai estar disponibilizando tintas para a criança. No caso aqui eu trouxe tinta guache, mas você pode estar utilizando tinta natural. Como eu falei, do carvão, tem o urucu, que você pode estar usando também na cor laranjada, né? No caso, o carvão, como ele vai se misturar com a tinta, vai ficar cinza. E também tem o açafrão, que você pode também estar trabalhando. E também um outro material riscante, ó. Pode estar trabalhando a questão do movimento, estar trabalhando as cores, né? Que é muito legal e as crianças amam, desestressam. Por isso que é indicado estar trabalhando com elementos natureza. E eu, professora Joelma, gosto muito e trabalho na minha prática, no dia a dia, muito com os materiais da natureza. Por quê? Porque são fáceis, não tem custo e eu vou contemplar todas as minhas crianças, tanto essas que moram na cidade, né, na zona urbana, quanto aquelas que moram na zona rural também. Porque elas vão saber o que é um algodão, um prendedor de roupa, um graveto, um carvão, né? E também eu trouxe essa outra plantinha aqui, que eu não me recordo o nome. Ó, você pode estar usando também como forma de estar pintando, estar colorindo, né? Coloca na tinta e tá fazendo formatos diferentes. Essa plantinha que eu não me recordo o nome, também é elemento da natureza aqui do Tocantins. Trouxe também pedacinhos de madeira, olha só. Era uma árvore, né, que foi cortada, ó, em vários pedacinhos. E eu posso estar trabalhando tanto, gente, para minha criança empilhar, tá? Olha só. Eu posso estar dando assim para ela empilhar, ó. E também eu posso estar usando como carimbo. Essa é meu pedacinho de madeira.
coloca na tinta guache também, e a criança está fazendo carimbos. Carimbos no papel A4, no caderno, carimbo em cartazes. E a partir dessas formas, eu vou estar sugerindo para elas, conforme o meu plano de aula, tá fazendo animais, tá fazendo pessoas. No caso, vamos pensar aqui, essa pecinha de madeira, né, pedacinho, poderia ser o quê? Poderia ser, tem um formato de quê? Você pergunta para a criança. Formato do olho, né? Formato do rosto, redondinho, no caso da cabeça, poderia ser a barriga, né? Então, assim, várias imaginações a criança ia surgir. Eu posso fazer joaninha, posso fazer qualquer animal a partir daqui. Um pássaro, né? A galinha, o pinto, um pintinho. Então, assim, eu posso estar fazendo vários animais. Isso vai variar conforme a sua sugestão de plano de aula, tá bom? E sem falar que eu vou poder usar também, ó, para fazer barulho. E eu posso tem várias músicas que a gente pode tá utilizando como instrumento de musical para estar trabalhando os sons, trabalhando... e também, sem falar, eu estou trabalhando as espessuras, ó, sabendo o que é grosso, o que é liso, o que é áspero, também está trabalhando o tato com a minha criança, tá? Então, muitas coisas eu posso estar trabalhando com os elementos da natureza. E lembrando também que as crianças amam trabalhar com pecinhas, pedacinhos de madeira, igual esse aqui, ó, que tem formato das formas geométricas, né? O triângulo, tem outras, pode ser, esse aqui no caso, o círculo, o retângulo. Então, assim por diante, você pode estar trabalhando também, trabalhando os sons. Eu trouxe só uma, ó, mas já faz, ó, um som mais alto e é interessante. Tá trabalhando, vocês lembram lá que eu falei sobre traços, sons, cores e formas? Então, eu tô trabalhando formas, né? Formas, ó, comprido, aqui, ó, fino. Esse já é formato de triângulo, então, tá trabalhando cores. Olha só esses animais, né? Verdes, amarelo, laranjado, amarelo, esse aqui também. Então, assim... são vários elementos que eu posso estar usando e usando a criatividade e a minha imaginação para estar trabalhando com as crianças. E lembrando que tudo isso vai compor o meu plano de aula, o meu projeto investigativo que eu construí com as minhas crianças desde o início do ano. Eu trouxe para vocês também pedras. Pedra, gente, é maravilhoso para trabalhar, ó. Além de trabalhar os sons, vocês podem estar trabalhando também o formato do rosto, desenhos através do uso das pedras. Podem estar colorindo as pedras também de várias cores. Podem estar trabalhando o nome da sua criança escrita nas pedras. E aí elas vão amar ver o nome delas escritos. E aí vocês colocam em cima aqui, ó, da folha, do papel A4, e eles vão olhar e transferir para o papel. Então, assim, vejam quantas possibilidades. E o mais importante é que é sem recurso, todos recolhidos da natureza, né? Eu trouxe também para vocês a folha do caju, né? Essa é a folha seca e pequena. Aí já tem também folha de goiaba, que vocês podem estar trabalhando com as crianças, tanto elas seca, né, quanto as folhas verdes mesmo, para as crianças estar sentindo, até mesmo contando essas linhas aqui das folhas. Ó, essa aqui é uma folha de goiaba, mas já tem um outro formato, né, já ficou mais enroladinha. Essa aqui já é uma outra folha, essa já é maior, então você pode estar trabalhando, e essa também é áspera, ó. É uma folha áspera, diferente da textura da folha de caju, como eu tinha falado, né? Então, assim, você pode estar trabalhando a questão das texturas, pode estar trabalhando a questão do tamanho, né? A questão da folha, igual essa
do caju, a da goiaba, e assim tá aprofundando. Tipo do caju, né? Eu trabalho a folha, eu trabalho o formato, eu trabalho também a fruta em si, né? O caju, posso trabalhar a receita, trabalhar as cores do caju, né? Posso estar trabalhando também a castanha do caju, posso estar trabalhando infinitas possibilidades de estar explorando essa fruta do nosso cerrado tocantinense, né? E é que as crianças todas conhecem, ou já tomaram um suco de caju, um doce de caju, né? E tem também até carne que é feita através do caju, da polpa do caju. Então, assim, são infinitas possibilidades que vocês podem estar trabalhando com as suas crianças e lembrando que são elementos da natureza, que é importante também vocês estar reafirmando isso, lembrando e buscar como o nosso currículo do Tocantins, o DCT, né, exige isso, nos dá essa possibilidade, nós estar trabalhando a nossa região, a nossa cultura, né, as vivências aqui do Tocantins. Então, tem também essa possibilidade de estar trabalhando as frutas, os frutos. Tem o piqui também, o murici, tem o buriti, né? Tem a mandioca. Então, assim, são infinitos alimentos de várias categorias que vocês podem estar trabalhando. Tem a questão do peso também, né? O jatobá. As crianças conhecem, algumas crianças conhecem, que não conhecem, você leva para a sala, mostra, para ela sentir o cheiro, veja como é lisa, ó, é lisa, trabalhar a cor também, o peso, né? E eu posso estar levando um outro para estar abrindo, partindo, e ela está provando, ou pelo menos sentindo essa fruta, que também é típica daqui da nossa região. E eu trouxe também essa fava aqui, eu não me recordo, eu tenho que salvar o nomezinho delas aqui atrás para lembrar de falar para vocês. Ó, veja que é uma vagem. E nós fizemos o quê? Uma lagarta, olha só. E aqui dentro tem umas sementinhas. Eu não trouxe elas hoje, mas eu tenho umas sementinhas que vem aqui dentro, ó. E a partir dessa sementinha a gente fez joaninha também, né? E nesse caso aqui nós usamos essa vagem para fazer essa lagartinha, porque nós estávamos fazendo um projeto sobre os animais. E também tem essa outra aqui também, que é uma árvore aqui do Tocantins, né? Bastante conhecida. E ela é feita um círculo, e aí quando ela está madura, ela abre. E como veja o formato, ó, dessa árvore, que é bem interessante. Então, a gente construiu um tatu, né? Foi feito um tatu. E assim, você pode estar usando vários elementos da natureza para estar trabalhando em sala de aulas, tanto os animais como os vegetais, as frutas, né, os legumes. Então, e isso sem falar que é algo que as crianças conhecem. Você vai contemplar todas as crianças e elas gostam demais, até para você fazer plantação, plantar a mudinha, ver o processo de crescimento, de desenvolvimento dessa planta, né? Elas vão gostar demais. E eu trouxe também essa semente aqui de tamarindo, olha só. Eu trouxe a semente, vejam que ela é marronzinha, né? E é lisa também. E você pode estar trabalhando, realizando contagem com ela. Hoje eu não trouxe, mas eu tenho uma vagem grande de uma planta que você pode estar colocando dentro dela para trabalhando contagem com as crianças. E também a questão da sequência, né? Relacionar uma semente ao numeral, uma semente ao numeral 1, duas sementes ao numeral 2 e assim sucessivamente, né? Eu trouxe também essa outra sementinha aqui, que quem viveu, morou em alguma fazenda, em região mais
rural vai conhecer essa sementinha aqui, ó, bastante interessante ela. Também dá para fazer colagem, dá para fazer também contação, né? Então dá para trabalhar bastante com ela e é bem interessante e as crianças também gostam. Dá para a gente colocar também dentro de garrafa para estar fazendo barulhinho, né? Tá trabalhando os sons das sementes. E as crianças gostam. Eu trouxe também essa terra aqui, ó, terra preta, né? E você pode também estar trabalhando os tons da terra. Tem a areia branca, tem a terra mais arenosazinha, mais solta, tem uns barros, tem as argilas, que tudo isso dá para vocês estar trabalhando. Olha, percebem que quando pega, suja as mãos, a criança vai ter esse contato com a terra, saber que faz parte da infância da criança, ter esse contato com o barro, né? Deixar se melar mesmo, deixar as crianças viver esse momento, porque é nessa descoberta, é nesses experimentos que ela aprende, que ela vai crescer, né? E eu trouxe essas pedras também coloridas, ó, no amarelo, que dá para você fazer colagem, dá para você fazer várias experiências com ela também, ó, trabalhando cores. Tem pedra rosa, pedra, todas as cores, né? Vermelha, verde. E também, se falando da terra, da areia, você pode fazer a areia colorida para estar trabalhando, juntar com tinta guache, pintar as areias para a criança estar trabalhando também. É bem interessante e elas gostam também. E eu trouxe também esses animaizinhos, como eu falei para vocês antes, ó. O rinoceronte, né? A vaca, o boi, o cavalo, o urso, o leão. Você pode estar trabalhando o habitat dele, pode estar trabalhando a questão do alimento, né? Trabalhando a questão da saúde dele. Então, assim, tem muitas coisas que você pode estar trabalhando com os animais, dos animais, trabalhando a escrita da letra do nome do animal. Por isso que eu trouxe aqui, ó, o leão para vocês, né? E trouxe papelão. Percebam, ó, que não é nada comprado, é papelão. Peguei da caixa de papelão, recortei, peguei o nome leão. Aí você pode associar a imagem o animalzinho, né, de brinquedo, com a palavra leão. Então, ele vai conhecer o leão de brincar e também vai aprender as letras da palavrinha leão, que é a letrinha L, a letrinha E, a letrinha A e a letrinha O. E você pode estar trabalhando dessa forma com todos os elementos da natureza que eu trouxe para vocês. Tanto o carvão, o coco, as pedras, as sementes, né? A madeira, os animaizinhos, as folhas. Tá trabalhando a inicial do alimento. Exemplo, tamarindo, a letrinha T. Né? Toda a palavrinha, tamarindo, o graveto, a letrinha G de gravetos, P de pedra, o jatobá, J de jatobá, né? E você pode buscar também os outros animais com a letra L, né? A leoa, que mais? Vamos pensar em outros animais com a letra L. Aí vocês vão fazendo uma lista de animais, pode fazer uma lista de objetos com a letra L, lista de objetos de flores. Aí você usa a imaginação da letra L. Você pode pedir para a criança estar riscando aqui, ó, até usando o próprio graveto, olha só, ó, para ela riscar. E aqui ela vai descobrir que ele saiu uma tinta, ó, leão. Então percebe que esse graveto dá para trabalhar
a escrita, dá também para pedir para eles desenharem, né, o leão, igual eu fiz aqui, ó. Aqui nós vamos trabalhar a escrita do nome e nesse outro nós vamos trabalhar o desenho, porque é importante, até mesmo antes de trabalhar a letra, trabalhar o desenho. Primeiro, eles brincaram com os animais, né? Depois, você apresentou para ele a letra, vamos lá, a letra L de leão, tá? Só a inicial. E agora ele vai desenhar. Vai desenhar tanto olhando para a imagem aqui, quanto para o animalzinho, tá bom? E depois você pode estar pedindo para fazer a escrita. E nessa escrita você pode estar usando também tanto o graveto, como eu falei, como o graveto, o carvão, o graveto e também canetinhas. Tá usando canetinhas para estar desenhando, para estar escrevendo, tá bom? E giz de cera. São muitas possibilidades que nós temos de estar solicitando para essa criança estar desenvolvendo o grafismo e o desenho. E percebam que sempre é com elementos que a gente pode ser encontrado facilmente aí na nossa casa, do lado, né? E eu também trouxe esse aqui, ó, um outro pedacinho de papelão. Perceba que eu nem recortei para vocês perceberem que não há dificuldade. Coloquei a palavrinha pequi. E porque é um fruto aqui do Tocantins bastante conhecido e dá para estar trabalhando a letra do alfabeto, tá trabalhando também as vogais e assim por diante, tá bom, gente? E também eu quero falar mais uma vez sobre as folhagens, olha, dá para trabalhar também a imagem, a letra das folhagens, dá para trabalhar o desenho, como eu já falei, e aqui poderia ser também flores, verduras, o que você imaginar. Tá apresentando para a criança e através dessa visualização, ela vai passar para o papel. E lembrando, gente, que não é mais igual antes, tá? Que a criança, o professor, melhor dizendo, dava a imagem pronta para a criança. Hoje não. Você vai dar a folha em branco apenas com o cabeçalhozinho do objetivo dessa proposta aqui para a criança e ela vai fazer conforme o olhar dela, tá bom? Você vai pedir para ela desenhar essa folhagem, ela vai desenhar no olhar dela, vai colorir com as cores que ela achar que é essa folhagem. Caso ela desenhe de outra forma, de outra cor, não está errado, é a forma que ela enxerga. E com o passar do tempo, com o passar dos dias, conforme você vai solicitando que ela desenhe, ela vai ampliando mais o seu conhecimento, ela vai melhorando o olhar dela. Da mesma forma, os animais, da mesma forma, as folhas, tudo que você pedir para ela fazer, no início ela vai fazer de uma forma diferente, mas vai chegar ao ponto que você quer, que nós queremos enquanto professor, que tem que ser, que é o desenho bem próximo do real, tá bom? E também um outro ponto também interessante de estar falando, gente, é sobre o desenho da criança em si. Levem para a sala de aula espelhos, tem cuidado para não quebrar, claro, né? Para ela estar se olhando para o coleguinha e tá desenhando o coleguinha, tá desenhando os olhos, os cabelos, né? Sabendo diferenciar a cor, a altura, o peso, tudo isso é interessante estar trabalhando para ela saber identificar o seu rosto, os seus pés, as suas pernas, tá bom? Através de desenhos, de música, tudo isso a gente pode estar trabalhando. E também essa plaquinha aqui, é interessante, eu trouxe uma pequenininha, natureza, mas vocês podem estar fazendo uma plaquinha de tamanho maior para identificar o que você está trabalhando, o que você
trabalhou, o que você pretende trabalhar, tá bom? Porque aí a sua criança talvez não vai compreender, porque ela não saiba ler, né? Mas o adulto que passar por lá, os outros professores, profissionais da educação que passar, vão estar sabendo o que você está trabalhando. E até mesmo no seu registro, quando você fizer um registro através de foto, de gravação, você vai deixar registrado o que você está trabalhando, o tema que você está trabalhando. Eu coloquei aqui natureza porque tem mais elementos da natureza, mas também tem esse conezinho aqui, que é de bobina, né, de linha, olha só. Você pode estar trabalhando também com elementos não estruturados, garrafa PET, tampinha de garrafa, né, papelão, aqui pratinho descartáveis, copo descartável. Tá usando, gente, a imaginação de vocês para estar trabalhando com as crianças, tá? Proponham propostas, atividades a partir de algo que elas tenham em casa, que elas conheçam, que faz parte da realidade delas, faz parte do convívio, tá bom? Então vamos nos esforçar para fazer um bom trabalho. Na próxima aula nós estaremos fechando, tá bom? Com a quarta aula, e eu vou estar passando a proposta também, que é referente a tudo isso que nós falamos até agora. Então até lá e até a próxima aula.